Pessoal, dando continuidade, vamos falar agora dessa estrutura. Lembre-se, né? A maioria das estruturas morfológicas que a gente está falando aqui, desde a raiz até o caule, geralmente vão ser estruturas morfológicas de plantas superiores, tá? Gimnosperma e angiosperma. E agora a gente vai falar de estruturas exclusivas, de uma estrutura que é exclusiva das angiospermas, que é a estrutura floral, tá bom? Que é a flor. Então vamos lá. As flores se originam de gemas ou botões florais, localizados em posições diversas, geralmente na extremidade dos ramos. Pessoal, o que eu quero que vocês lembrem, tá? É que a flor, ela não é uma estrutura constante nos vegetais, tá bom? As flores, todo mundo sabe que tem o período de floração, tá? Por quê? Porque a flor é uma estrutura reprodutiva. Não precisa ela estar o ano todo ali presente. Ela só vai estar presente realmente no período de reprodução. Seria um gasto de energia totalmente desnecessário ficar com a flor ali, com a flor pronta, né, com a flor desabrochada o ano todo. Então, o vegetal ele só vai estar com a flor, só vai estar com a flor presente, né, ele só vai estar apresentando essa estrutura floral no período de reprodução realmente, tá bom? Então tá. A gente vai ver aqui diversos tipos de flores, como vocês podem observar, alguns tipos, e a gente vai falar aqui das principais partes delas, tá bom? Vamos começar aqui pelas pétalas. As pétalas que todo mundo conhece, aqui ó, a gente tem uma estrutura que fica aqui ao redor, na porção mais exterior aqui da flor. E pessoal, a pétala ela vai ter, geralmente ela vai ter uma coloração atrativa, uma coloração vibrante, uma coloração que chama atenção. Por que ela precisa ter essa coloração? Geralmente coloração com frequências de onda grande, né? Alguém tenta aí adivinhar por quê? Será? Bem, se você pensou que é para atração de polinizadores, você pensou correto, tá bom? Pessoal, ela precisa atrair polinizadores. Então, a cor é uma das coisas que chama a atenção ali dos polinizadores, além também de servir de proteção das principais partes reprodutoras da flor que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Daí, pessoal, a gente vai ter sépalas, que já são como se fossem essa região, como se fossem pétalas sem a coloração. Elas ficam ali na base, ela já tem uma função de sustentação, tá? Ela tem uma função de sustentação, não vai ter uma coloração vistosa, algumas são verde normal, algumas são até regiões de fotossíntese também, tá? Vamos ter o receptáculo floral, que é a base total da flor, e o pedúnculo, que vai ligar também a flor ao caule, tá bom? Pessoal, então, a gente, como eu falei para vocês, a flor é uma estrutura de reprodução. Se é reprodução, a gente vai ter uma estrutura masculina e uma feminina, tá bom? Então, nós vamos ter plantas que vão apresentar os dois sexos e nós vamos ter plantas que vão apresentar sexos separados, tá bom? Pessoal, dentro ali da flor, mais para dentro, lembrando sempre, né, que a flor é uma estrutura reprodutiva. Se é uma estrutura reprodutiva, ela vai ter que ter os órgãos reprodutores, né? Então, vamos ter órgãos reprodutores masculinos e órgãos reprodutores femininos. Pessoal, existem plantas que vão ter apenas órgãos reprodutores masculinos. Existem plantas que vão ter apenas, da mesma espécie, claro, né, que eu estou falando. Espécies de plantas, assim, vai ter a masculina numa árvore, a feminina numa outra. Só que existem plantas que vão apresentar os dois tipos de estrutura, tanto a masculina quanto a feminina, tá bom? Vão ter os dois gêneros. Então, eu vou ter plantas com os sexos separados, são chamadas de plantas dioicas, tá? Onde os sexos aí se separam, e as plantas monóicas, que são aquelas plantas onde os sexos estão juntos ali no mesmo indivíduo, tá bom? Por exemplo, sexos juntos, plantas monóicas, né? Os sexos juntos. Nós vamos ter a bananeira, nós vamos ter o abacaxi, é monóico. Muitos vegetais vão ser monóicos. E vamos ter também os dioicos, como é o caso
mamoeiro, tá? O mamoeiro, ele tem os sexos separados, tanto que é bem comum a gente falar assim, vou derrubar aquele mamoeiro porque é mamão macho, não vai frutificar, né? Então pode ser verdade mesmo, porque se for um mamoeiro que concentra apenas as estruturas masculinas, não vai ter fruto, porque o fruto só vai estar presente nas flores que tiverem a estrutura feminina, tá bom? Então, quais são essas partes reprodutivas que separam masculino e feminino? Vamos falar primeiro aqui do feminino. Essa região aqui, que é chamada de carpelo, tá? Ela recebe o nome de carpelo ou gineceu. Ela é formada, ela parece um vaso, né? Ela parece um vaso grande. Essa entrada aqui do vaso, essa entrada aqui, ó, em cima, superior, essa entrada ela é chamada, então, de estigma. O estigma é o local que vai receber o grão de pólen, tá bom? O grão de pólen, pessoal, ele vai ser, então, a célula reprodutiva, a célula masculina reprodutiva, tá bom? Ela é equivalente ao espermatozoide, como se fosse o espermatozoide humano, né? Tipo, é o gameta masculino. Então, o grão de pólen é o gameta masculino das plantas, dos vegetais superiores. Então, o grão de pólen vai vir e vai entrar no estigma, que é essa entrada aí. Esse tubo aqui, esse canal grande aqui que tem no carpelo, ele é chamado de estilete, tá bom? Então, é nesse canal que vai formar o tubo polínico, tá bom? O tubo polínico que vai entrar todo esse canal, para depositar aqui dentro, tá bom? Nessa parte aqui que você vê que tem uma expansão aqui na parte inferior, onde vai ter o ovário e o óvulo, tá? O ovário é a região que abriga essa região mais clarinha, mais branquinha, é o ovário, e o óvulo, esse fundo aí, lilás, eu acho que é lilás, roxo isso, é o óvulo que vai ser a célula que vai ser fecundada. Ela vai receber a célula masculina e vai, então, sofrer a fecundação, tá bom? A formação da semente, posteriormente. Então, pessoal, quando eu tenho uma planta que vai ter o estigma, o estilete, o ovário e o óvulo, né, eu vou ter uma região do carpelo, chamada, que é uma região feminina, tá bom? Essa planta aqui, no caso, ela é tanto feminina quanto masculina. Então, você vê aqui na lateral, essa lateral aqui são as estruturas masculinas, tá bom? Nós vamos ter, então, o estame aqui, estame ou antera, tá bom? Que é a mesma coisa, que é onde vai ser produzido as células masculinas, o grão de pólen, vai ser o produtor do grão de pólen, e essa haste que sustenta aqui a estame, que é chamada de filete. Então, no meio aqui você vai ter a estrutura carpélica, ou carpelo, né, que é a estrutura feminina, e na lateral aqui você tem a estrutura masculina, que é chamada de estame, ou antera, no caso, né, e junto com o filete vai formar o androceu, tá bom? Então, aqui nessa planta, nós vamos ter as duas estruturas, androceu e gineceu, formados respectivamente por estames e carpelos, beleza? Então, olha aqui, ó, numa foto, a gente vê as duas estruturas aqui separadas do vegetal da mesma espécie. Tá aqui, pessoal, olha aqui, ó, nós vamos ter uma planta hermafrodita quando ela apresenta as duas estruturas, tanto a masculina quanto a feminina. A gente está vendo aqui uma planta que apresenta tanto o gineceu, a estrutura feminina, né? Sempre lembra, gineceu, gine, né? Gine, lembra do ginecologista, esse prefixo que dá a ideia de feminino. E andro dá a ideia de masculino. Então, aqui, ó, essa aqui planta, esse vegetal aqui, essa flor à esquerda, ela é hermafrodita, porque ela vai ter tanto o gineceu quanto o androceu, tá? Nós vamos ter também uma planta unissexual feminina, a gente pode ter aquela que tem só exclusivamente a estrutura feminina, aqui ela só vai ter o gineceu, e vamos ter uma planta unissexual masculina quando ela só apresenta o androceu, tá bom? Então, vamos ter hermafroditas, vamos ter flores hermafroditas, vamos ter flores femininas e flores masculinas,
Isso vai variar de espécie para espécie, tá bom? Tem espécie que ela é monóica, ou seja, ela apresenta os dois sexos, porém ela apresenta flores, flores exclusivamente femininas e flores exclusivamente masculinas. Assim como nós vamos ter plantas monóicas que apresentam os dois sexos, e vai ser numa única flor hermafrodita, tá bom? Tem tudo isso ainda. Então nós vamos ter flores dioicos e monóicos, só que nas monóicas nós podemos ter flores hermafroditas e flores femininas e masculinas no mesmo indivíduo. Então tá, então vamos falar um pouco da formação do grão de pólen. Olha aqui, pessoal, essa estrutura verde aqui que vocês estão vendo, né, é o estame ou a antera aqui. Ela tem um corte aqui mostrando essas regiões onde vão se formar células de pólen, né, através das células-mãe. Essas células vão sofrer sucessivas divisões celulares, tá bom? Por meiose, e formando, então, já que é para formar gametas, é meiose, tá bom? Então ela forma os gametas que vão ser, os grãos de pólen vão carregar dentro dele as células germinativas, tá? Que são chamadas de micrósporos. Então olha aqui, ó, o grão de pólen leva os micrósporos. Então o grão de pólen precisa chegar na planta feminina, tá bom? Ele precisa chegar. Quem vai resolver isso? Como a planta ela não se movimenta, como a planta ela não se desloca, ela vai precisar, geralmente ela precisa de uma polinização, que pode ser feita por um morcego, por um beija-flor, por uma abelha, pelo vento, tá bom? Não tem aquelas plantas que elas jogam um monte de semente no ar, ela tá, esse é o momento que a planta está tentando se reproduzir, ela jogou as células reprodutivas dela no ar, tá bom? E ela está tentando ali alcançar, aquelas células reprodutivas masculinas vão tentar alcançar flores femininas, flores gineceu, né? O estigma de alguma flor feminina. Então aqui, ó, o grão de pólen carrega dentro dele os micrósporos, que são as células reprodutivas, tá bom? Quando ele encontra a estrutura feminina, lá quando ele encontra o carpelo, ele entra no estigma, e aí quando ele reconhece a chegada no estigma, ele vai formar, então, o tubo polínico. O tubo polínico vai descarregar os micrósporos dentro do ovário da flor feminina, tá bom? Aqui, ó, a gente tem um processo de formação, aqui a gente tem fotos de microscopia eletrônica, de microscopia óptica, mostrando o grão de pólen. Aqui, ó, o grão de pólen à direita, e aqui a visão interna do grão de pólen, mostrando as células reprodutivas que contém dentro do grão de pólen, né? Uma célula que vai formar o tubo polínico e a outra que vai fecundar o óvulo. Aqui, ó, a formação do óvulo também aqui a gente vê dentro da região aqui do carpelo, né? Ou do gineceu. Você vê a formação do óvulo. Pessoal, o óvulo, ele é envolto pelo ovário, tá bom? É muito bom vocês lembrarem que essa parede que envolve aqui o óvulo é o ovário. E como o óvulo também é uma célula reprodutiva, ele vai se originar por meiose. Lembra que sempre que a divisão celular que origina gametas é a meiose, tá bom? E aqui, ó, o ovário, o óvulo, desculpa, ele vai ter aqui, né, as células de fecundação, que são os megásporos. Então, dentro do grão de pólen masculino, micrósporo, e dentro do óvulo aqui, nós vamos ter o megásporo, micro masculino, né, só lembrar, né, que micro, no caso dos vegetais, pequeno vai ficar para o homem, né, para o vegetal masculino, e mega para o vegetal feminino, tá bom? Megásporo funcional aqui, que vai ser o megásporo, vai ser a célula responsável pela fecundação. Então aqui, pessoal, a fecundação vai ocorrer quando o grão de pólen encontrar um gineceu, tá bom? Ele vai aqui, ó, o grão de pólen encontra o gineceu, e ele forma o tubo polínico, que vai depositar os micrósporos ou células espermáticas para dentro do ovário, fecundando elas assim,
e assim formando o embrião, tá bom? E a partir desse embrião vai se formar a semente que vai dar origem a um novo indivíduo. Pessoal, essa fecundação, então, é do fruto dessa fecundação que vai se originar o fruto. O fruto da fecundação é o fruto, tá bom? É importante vocês lembrarem que o fruto ele é originado do ovário, tá? E é originado do ovário do vegetal. Olha aqui, ó, formação e importância do fruto. Frutos verdadeiros são derivados da hipertrofia do ovário da flor. Isso é muito importante, pessoal, porque tem muitas questões que ficam que trazem, né, como questionamento isso. Vocês vão ver que tem alguns frutos que a gente chama de frutos que não são frutos verdadeiros e são chamados de pseudofrutos. Por quê? Porque o fruto verdadeiro é aquele que é originado da hipertrofia do ovário da flor. Se não é derivado do ovário, é derivado de qualquer outra estrutura da flor, da cepa, lá dos receptáculos, do pedúnculo, não é um fruto verdadeiro, tá bom? E qual vai ser a importância do fruto? Bem, a importância é a dispersão mais eficiente, né? Por o fruto ter uma atratividade, né, o fruto geralmente ele vai ter ali uma estrutura nutritiva que chama a atenção de alguns dispersores, pode ser mamífero, pode ser ave. É importante é que chame a atenção de alguém e leve aquela semente para algum lugar onde ela possa gerar, então, um novo indivíduo. Então, o fruto vai ter essa estrutura importante. Vamos lá, continuando falando aqui dos frutos, pessoal, tá? Lembrando sempre que o fruto, ele é um órgão, ele é uma estrutura encontrada somente nas angiospermas, tá bom? Ele vai ter também a finalidade de proteção, tá? E a que a gente já falou, dispersão. Portanto, suas características estão adaptadas ao tipo de dispersor, né? Evolutivamente, cada vegetal ali se adaptou junto com um dispersor, né? Tem dispersores específicos. Então, ela tentou agradar ali, vamos dizer assim, né? Adaptativamente, ela vai tentar agradar o seu dispersor para tornar-se bem atrativo a ele, para que eles levem essa semente para outro lugar. Os frutos são considerados também órgãos reprodutores. São originados após a fecundação a partir do ovário floral. Lembrando que isso é muito importante. Qualquer órgão semelhante desenvolvido a partir de qualquer outra parte floral será denominado de pseudofruto. Então, pessoal, vamos falar agora das partes do fruto. Nós vamos ter basicamente 3 partes no fruto, tá? O epicarpo, o endocarpo e o mesocarpo. Epicarpo, que é a parte mais externa do fruto, geralmente é a parte que vai dar origem ao quê? À casca do fruto, né? É a parte mais externa, o tecido que dá origem aqui, ó, pode perceber aqui, ó, o número 1, que dá origem à casca do fruto. Endocarpo, que é a estrutura mais interna, endo, vem de dentro, né? Então, a estrutura mais interna vai ser aquela último tecido que sustenta o embrião, que no caso é a semente, tá bom? Então, o tecido que está em contato aqui com a semente vai ser o endocarpo, e aí na meiuca, no meio, né, o mesocarpo, que é o tecido carnoso e nutritivo, que geralmente é o que a gente come, tá bom? Então, o mesocarpo vai ser esse tecido e a gente se nutre dele. A gente pode classificar os frutos da seguinte maneira, pessoal. Frutos carnosos, tá? Que vão ser divididos do tipo baga e do tipo drupa, e os frutos secos, que vão ser divididos em frutos indecentes ou frutos decentes. Vamos explicar cada um. Segue aqui comigo o fluxograma, tá, pessoal? Frutos carnosos. Frutos carnosos, como o nome já está dizendo, né, são frutos que vão ter uma região mesodérmica bem nutritiva, bem desenvolvida, tá bom? E eles podem ser... São os frutos com polpa, vamos pôr assim, frutos com polpa. Eles podem ser classificados como fruto carnoso do tipo baga e fruto carnoso do tipo drupa. O fruto carnoso do tipo baga é aquele que ele vai conter várias sementes, tá? E essas sementes, pessoal, elas não vão estar presas no endocarpo.
Vou dar um exemplo para vocês, a laranja. A laranja ela é um fruto carnoso. Quando você abre uma laranja, a casca dela é o quê? A epiderme, né? O gomo dela, aqueles gomos ali, eles são o quê? São a mesoderme. E você vê, pessoal, que a região lá, a endoderme, que é a região que envolve as sementes, elas não são presas, ela não está presa na semente. Então a semente ela é meio solta. Então, na baga, você vai ter várias sementes e as sementes não vão estar presas à endoderme. Já os frutos carnosos do tipo drupa, eles contêm geralmente uma só semente, tá? E, essa semente única, ela não vai estar solta na endoderme, ela vai ter ali uma conexão bem forte com a endoderme. Um exemplo, eu vou até voltar aqui, porque um exemplo legal de fruto drupa, vou voltar aqui, é o abacate. O abacate ele é do tipo drupa. Para quem já olha aqui, ó, uma semente, uma única semente, tá? E essa semente, quem já comeu abacate, quem já abriu um abacate, que eu acredito que todo mundo sabe que tem uma pelinha aqui, uma pele, né? Que está ligando aqui o abacate, a semente do abacate ao resto do fruto. Pessoal, essa pele, esse tecido ali que liga é a endoderme, tá bom? Então a endoderme aí, a gente está falando de um fruto carnoso do tipo drupa. Diferente aqui, ó, por exemplo, do caso do mamão. O mamão é um fruto do tipo baga, porque ele tem várias sementes e essas sementes elas estão soltas aqui, ó. Você vê que não tem uma endoderme ligando firmemente ali todas as sementes ao resto do fruto, beleza? Então, fruto carnoso do tipo drupa e do tipo baga. Então a gente vai ter os frutos secos, que são aqueles frutos sem polpa. Não tem polpa. Fruto seco, o nome já está dizendo, ele não vai ter uma mesoderme bem desenvolvida. E a gente vai ter os tipos de frutos secos, que a gente chama de indecentes ou frutos descentes, tá? O que seriam os frutos secos indecentes? É aquele que tira a roupa em público? Não, tem nada a ver isso daí. O fruto indecente, pessoal, é aquele que não abre quando está maduro. Olha só, o indecente não abre. É tudo o contrário, né? O decente ele abre quando está maduro e o indecente não abre. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de frutos indecentes para vocês, aqueles que não abrem quando estão maduros. É o algodão. O algodão ele é um tipo de fruto indecente, tá? Que a semente não sai da região ali, daquela região da endoderme, ela fica presa o tempo todo. E fruto decente, que se abre quando maduro, a maioria do tipo vagem, tá? Soja, feijão, ingá. Quando está no período maduro, aquela vagem se abre e as sementes elas saem dali, tá bom? Olha só, nós vamos ter frutos carnosos, exemplos aqui dos frutos carnosos do tipo baga. Mais de uma semente, e a semente não está muito presa, né, ao fruto no endocarpo. Então aqui, ó, goiaba, melancia, melão, são exemplos aí de frutos carnosos do tipo baga. E aqui frutos carnosos do tipo drupa. Nós vamos ter azeitona, a manga, o pêssego. Você vê que são frutos em que só tem uma semente e ela é presa, ela não é solta ali no endocarpo do fruto. Fruto seco indecente aqui, ó. Nós vamos ter a sâmara, nós vamos ter o milho, tá? Pessoal, e aqui os pseudofrutos. Eu não sei se eu vou estar falando para vocês, o que eu estou falando para vocês é uma novidade, né? Tá uma novidade chocante aqui, mas aqui nós não temos frutos verdadeiros, aqui nessa imagem, nós temos pseudofrutos, que é o quê? Que são chamados de frutos, mas são estruturas que não são originadas do ovário, pessoal. Então, se não originou do ovário, não é considerado um fruto verdadeiro. Aqui, ó, exemplo, caju. Caju não é fruta. Caju não é fruto. Caju é um pseudofruto. Por quê? Porque essa porção nutritiva dele aqui,
essa porção carnosa, ela é originada do pedúnculo floral, tá? Então, o fruto do caju mesmo é só a castanha. Essa castanha aqui, ela é o fruto. Essa parte aqui que a gente come, que faz o suco, tudo, é uma zona de armazenamento de nutrientes, só que é do pedúnculo. Maçã verde, pera, elas são também originadas de outras estruturas que não é o ovário, elas são originadas do receptáculo floral. Então, não são frutos verdadeiros, tá bom? E aqui, ó, o morango também, pessoal, o morango é um pseudofruto, aqui, ó. Ele é um fruto composto, tá? Então, você vai ter aqui, na verdade, se a gente for falar o que é o fruto do morango, são essas pequenas regiões aqui, ó, que um único morango, ele tem vários frutos, ele é um fruto composto, tá? Essa estrutura nutritiva que a gente utiliza do morango não é o fruto dele. Pessoal, então aqui, ó, para terminar, vamos falar da semente um pouco, tá? A semente nada mais é que o óvulo fecundado, e ela é dividida em duas partes, no tegumento e na amêndoa. O tegumento, pessoal, é só aquela região externa, tá bom? A região de proteção da semente, né? E a parte principal vai ser a amêndoa. A amêndoa que é formada pelo embrião, que é o produto da fecundação das células espermáticas do grão de pólen, com a osfera do ovário, né? Eles se unem e formam o embrião, pelos cotilédones, que são as folhas embrionárias, tá bom? Que vão ser originadas do zigoto, e pelo albúmen ou endosperma, tá? Que é o tecido de reserva ou tecido nutritivo. Como o embrião ele não tem a capacidade de fazer fotossíntese, e ele precisa se desenvolver para isso, ele precisa se nutrir. Ele vai se nutrir, então, desse tecido nutritivo, tá? Chamado de endosperma, que vai proporcionar para ele os nutrientes necessários para esse desenvolvimento. Pessoal, essa região mais... Aqui, ó, nós estamos vendo aqui as folhas primitivas nascendo, aqui, ó, você percebe aqui na imagem. Essa região mais branquinha aqui são os cotilédones. Nessa primeira imagem, a gente tem uma dicotiledônia. Uma dicotiledônia. Na dicotiledônia, você vê aqui, ó, que tem dois cotilédones distintos. Dicotiledônia, dois cotilédones. É o feijão, ó, abriu, você vê cotilédone dos dois lados. Já o milho, ele tem apenas um cotilédone, por isso ele é chamado de monocotiledônia, tá bom? E por hoje, é isso aí, pessoal. Eu quero agradecer para vocês. Eu quero agradecer vocês, né, na verdade, pela atenção. Eu espero que essas aulas elas estejam contribuindo aí de alguma forma para melhorar a aprendizagem de vocês, tá bom? E é isso aí. Por hoje a gente fica por aqui. Tchau, tchau e até a próxima.